Bom, gente, imagino que vocês já estão cansados de falar desse Conrado. Mas a situação que nós vamos falar agora é a situação que é mais compatível com o ambulatório. Como eu tinha dito lá na primeira discussão, aquela era mais voltada até para PS do que para ambulatório. Mas são esses os pacientes que chegam para a gente. E a gente tem que entender como eles se comportam e o que fazer com eles. E é para isso que nós vamos começar essa discussão de agora. Sibilância recorrente no lactente no pré-escolar. Tem vários nomes para isso, mas esse é o nome mais atual. Vocês já devem ter escutado bebê cheador, sibilante recorrente, lactente sibilante, tudo sobre a mesma coisa. Aqui eu vou ficar falando sempre como sibilante recorrente. Como estamos fazendo sempre, vai ser sempre reportado ao caso clínico que eu acabei de mostrar para vocês, que é o Conrado, que vocês têm acompanhado aí o tempo todo. Agora, na consulta ambulatorial, ele está com 1 ano e 2 meses. Ele teve os 3 episódios de sibilância prévios, né, que nós já discutimos na discussão anterior, na parte 1. Procurou vocês lá no pronto-socorro e todos os episódios foram acompanhados com tosse, coriza e obstrução nasal. Né? Ou seja, todos tinham um quadro respiratório junto. Entre os episódios, a mãe também percebe que ele fica cansado quando muda o tempo, quando entra em contato com a poeira, ou quando vai para a casa da avó, que é tabagista, e eu até comentei que ela acha que tem uma associação. Ele foi nascido de termo, não tem internações ou cirurgias prévias, tem o desenvolvimento neuropsicomotor compatível com a idade, a vacinação está toda em dia. Em relação aos antecedentes, o pai tem bronquite, o irmão de 6 anos diversos, 4 de segurança prévia, usou bombinha de salbutamol algumas vezes, a mãe sem comorbidades. O exame clínico sem alterações, a ausculta pulmonar é normal e o peso e a altura estão no Z-score 0. E é baseado aí nessa criança que eu fazia perguntas. Primeira coisa, essa criança é um sibilante recorrente? Ele preenche critérios para sibilância recorrente? E aí, o que eu chamo de sibilância recorrente? Aquele paciente ele tem persistência de sibilos continuamente por 30 dias ou mais, ou aquele que tem 3 ou mais episódios de sibilância em um período de 6 meses. Se a gente for ver aí os episódios do Conrado, eu coloquei exatamente 3 episódios em 6 meses, que começa com 7 meses de vida, vai até 1 ano e 1 mês, ou seja, ele preenche critério para ser considerado um sibilante recorrente, sim. Mais uma das dúvidas que a gente sempre deve levar em consideração quando está frente a uma situação dessa é se realmente é uma sibilância recorrente ou não. Porque às vezes a gente tem dúvida até se é sibilância ou não. Uma coisa é que nem eu apresentei o caso aqui, acaba ficando um pouco enviesado, daquele paciente que vocês viram no PS sibilando e depois vão atender. Ou seja, houve uma avaliação médica que afirmou que aquela criança estava sibilando. Outra coisa é aquele famoso chiado. Os pais falam, meu filho tem crises de chiado. Será que é sibilância mesmo? Por que eu coloco isso? Porque, por exemplo, em resfriados, em síndrome gripal, às vezes se eu tenho o nariz entupido, gera muito ronco de transmissão. Só que para a família, para um leigo, aquele ronco de transmissão é interpretado como se fosse sibilância, sendo que não é. Eles até falam, eu encostei o ouvido no peito e percebi que ele estava sibilando. E muitas vezes é a vibração do ronco de transmissão. Assim como estridor devido à laringite, pode ser interpretado pela família como sibilância também. Tudo ganha o nome de chiado. Né? Essa história do bebê chiador, tudo acaba ganhando o nome de chiado. E até uma das sugestões, que existem até trabalhos nesse sentido, é de considerar filmar o evento. É interessante, tem um trabalho até brasileiro disso, que eles comparam a referência dos pais, se a criança era chiadora, e vídeos da criança nos momentos que os pais falavam que estava chiando. E aí viram que a incidência era bem menor. Lógico que o vídeo também tem suas limitações, porque eu não estou ali auscultando. Né? O ideal, inclusive, isso que às vezes a gente pede no ambulatório, é teve uma crise, traz para a gente ver, para ter certeza se é crise mesmo ou não. Mesmo a questão da avaliação médica é complexa, porque a depender do serviço que vai, se for um serviço de emergência ruim, fica aquilo de que qualquer quadro respiratório que entra lá ganha
amoxicilina, prednisolona e inalação com Beratec, né? Acaba sendo meio que um combo do quadro respiratório. Principalmente se de repente eu tenho lá atendimento realizado por não pediatras que só foram lá pegar um plantão, né? Então isso acaba sendo uma distorção que a gente vê muito no dia a dia. Bom, por que tantos lactentes sibilando? Por que sibilância é tão frequente? Existem diversos motivos para isso, né? Uma das questões é que traqueia e brônquios são menores e mais complacentes nessa idade. É uma questão de tamanho. Eles tendem a ficar mais estreitos e a colapsar com mais facilidade, justamente pela idade da criança. A gente tem que lembrar, isso é um ponto importante para destacar, que a criança nasce e do ponto de vista estrutural, o pulmão ainda não está completamente formado, ainda não tem todos os brotamentos, todas as divisões. A estrutura pulmonar só vai estar integralmente desenvolvida ao redor dos 7 anos de idade, né? Então, durante a infância ainda tem muito desenvolvimento. Entra até naquele mérito do porquê a bronquiolite ocorre só abaixo de 2 anos de idade, por uma questão da via aérea dessa criança jovem. A resistência das vias aéreas periféricas é desproporcionalmente alta em relação a um adulto, por exemplo. Então, isso também favorece o colapso. Se eu tenho mais resistência, mais dificuldade de passar o ar, favorece o estreitamento e o fechamento dessas vias aéreas. O recolhimento elástico do pulmão na infância é menor, e isso ajuda o colapso alveolar, que ocorre às vezes durante a respiração corrente. Às vezes a criança respirando normalmente tem algumas áreas de colapso. Além disso, a caixa torácica é mais complacente, ela é mais mole, o diafragma é menos, vamos dizer assim, potente, e isso faz com que aumente a gravidade dos sintomas. Ele não consegue segurar com a caixa quando ele tem algum problema pulmonar. Uma coisa importante de lembrar é essa chamada aqui lei de Poussin, que ela leva em consideração a resistência à passagem do ar dentro da via aérea. Na verdade, a lei de Poussin é aplicada toda vez que eu tenho um tubo e que vai passar alguma coisa dentro desse tubo, né? E aqui é uma coisa interessante, só para demonstrar o seguinte: eu tenho uma criança pequena, que o diâmetro interno da via aérea aqui é de 4 milímetros. Eu tive um edema de 1 milímetro em toda a volta, ou seja, reduzi o diâmetro para 2, né? Porque vai ter 1 milímetro de cada lado. Aumento da resistência da via aérea vai ser de 16 vezes. Se eu tenho um adulto que tem uma via aérea com dobro do calibre, de 8 milímetros, aumentei 1 milímetro de cada lado, diminuiu de 8 para 6. A resistência da via aérea aumentou 3 vezes só. Então vejam que é muito desproporcional isso. Eu tive uma redução de área de 75% para aumentar a resistência em 16 vezes. Eu tive uma redução de área de 14% para aumentar a resistência em apenas 3 vezes. Por quê? Por causa da lei de Poussin, que é essa daqui, que a resistência é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Então, o raio é muito importante. O raio da via aérea é muito importante para determinar a resistência. Bom, em relação aos chamados fenótipos da sibilância recorrente, que a gente sabe que tem muita criança que sibila, mostrei aí os motivos do que elas sibilam, mas cada um muitas vezes sibila de um jeito diferente. O que eu vou discutir aqui um pouquinho é um estudo clássico. Ele é um estudo que foi publicado em 1995 no New England, mas que serve como base para a discussão de sibilância recorrente até hoje, que é o chamado Estudo Respiratório das Crianças de Tucson, que também é conhecido como Corte de Tucson. Tem esse nome porque foi realizado na cidade de Tucson, no Arizona, e eles acompanharam as crianças do nascimento até os 6 anos de vida. E aí, o que eles encontraram nesse estudo? O que eles questionavam aqui era quantas crianças tinham pelo menos um episódio de sibilância na vida. E o que eles viram? Que até os 3 anos de idade, aqui eu estou correlacionando a idade com a porcentagem das crianças, 33,6% das crianças até 3 anos de idade tinham tido pelo menos um episódio de sibilância. Ou seja, nessa corte, que pegou uma população grande, em 3 anos de vida, 1/3 pelo menos tinha tido algum sibilo.
Só que, como eu falei, eles acompanharam até os 6 anos de idade. E aí, quando chegou lá nos 6 anos de idade, o que se viu é que 48,6% das crianças tinham tido pelo menos um episódio de sibilância na vida. Ou seja, o que a gente conclui com isso, que em média até um terço das crianças vai ter algum sibilo até os 3 anos de idade e até os 6 anos, mais ou menos metade, vai ter algum episódio de sibilância. Né? Só que o que eles notaram aqui, que acho que isso que é o mais importante desse estudo, que esse padrão de distribuição das crianças era completamente diferente, que eu tinha subgrupos aí dentro. Que eu tinha um grupo de pacientes, por exemplo, que iniciava o quadro de sibilância abaixo dos 3 anos de idade, mas que resolvia suas sibilâncias até os 6, ou seja, eles sibilavam recorrentemente, mas paravam de sibilar antes de chegar aos 6 anos de idade. E a este grupo foi dado um nome de sibilante transitório, que o que significa? Eles sibilam durante o período da vida e depois melhoram, que correspondiam a quase 20% da população. Ou seja, uma a cada 5 crianças sibila até os 3 anos de idade, e depois dos 3 anos de idade para de sibilar. Tinha um outro grupo de crianças que eles começavam a sibilar antes dos 3 anos de idade, só que eles se mantinham sibilando, tendo episódios de sibilância recorrente, até os 6 anos de idade. E a este grupo foi chamado de sibilante persistente, que correspondia a 13,7% da população. Ou seja, tinham mais crianças que sibilavam abaixo de 3 anos que paravam de sibilar do que aquelas que realmente continuavam sibilando. E tinha um terceiro grupo, que eram crianças que começavam a sibilar depois dos 3 anos de idade. Começavam a sibilar numa idade mais velha, que correspondia a 15% da amostra e que foi chamado de sibilante de início tardio. Além de perceber que eles tinham um padrão de evolução de sibilância diferente, o que foi percebido também é que essas crianças tinham características clínicas e fatores de risco diferentes. Então, esses sibilantes transitórios, por exemplo, eram crianças que tinham uma função pulmonar reduzida antes do primeiro episódio de infecção respiratória. Então, ou seja, eles já tinham um comprometimento pulmonar prévio. Eram crianças, em geral, que eram expostas ao tabagismo materno, muitas vezes até da mãe que fumava antes da criança nascer, e não tinham muito antecedente familiar de asma ou de outras doenças atópicas. E aí eles tinham esse período de sibilância e melhoravam. O grupo dos sibilantes persistentes, em geral, eram crianças que tinham função pulmonar normal no primeiro ano de vida, mas com redução no período pré-escolar, e isso ia até a vida adulta, porque depois eles acompanharam essas crianças a longo prazo. E tinha associação com história familiar de asma e de outras doenças atópicas. Né? Então era um grupo que tinha um perfil um pouco diferente, um perfil mais atópico mesmo, ou pessoal ou familiar. E os de início tardio eram predominantemente meninos, em geral filhos de mães asmáticas e que tinham história pessoal de rinite alérgica, ou seja, que também tinham um componente atópico. Tanto é que alguns estudos começaram a chamar de sibilante transitório não atópico e de sibilante persistente atópico, né? Porque tinha essa questão das características atópicas. E lógico, dá para entender, não só pela evolução do gráfico, que eles ainda estavam sibilando aos 6 anos de idade, mas por essas características associadas, que a maioria daqueles que iam ganhar diagnóstico de asma no futuro estavam nesses dois grupos, nos sibilantes persistentes e nos sibilantes de início tardio. Então, começou a se mostrar que essa classificação fenotípica era uma coisa muito interessante para tentar entender como é que a criança ia evoluir, se de repente eu estava frente a um asmático ou não. Só que muito rapidamente perceberam um problema da aplicação clínica desse entendimento. Porque acho que é muito importante todo mundo entender essa evolução que está aí. Né? Se você não entendeu, volta o vídeo e vê novamente a explicação. Mas uma coisa que é uma limitação importante dessa história é que não existe a possibilidade de eu saber naquele momento o que meu paciente é. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu pego alguém de 3 anos de idade que está sibilando. Eu só sei que ele não é de início tardio.
Se ele é transitório ou persistente, é só o tempo que vai me dizer. De repente, quando eu chegar lá no futuro com 6 anos de idade, falar, aquele paciente foi um sibilante transitório. Ou não, esse paciente é um sibilante persistente. É um diagnóstico que eu só consigo ter certeza de trás para frente. Eu não consigo saber exatamente, naquele momento, a minha criança lá com 1, 2 anos de idade, o que ela é, se ela é transitória ou persistente. Então, é interessante saber isso, mas é um diagnóstico retrospectivo. Outra possibilidade de classificar a sibilância do ponto de vista fenotípico, isso também é interessante de saber, é classificar pelos desencadeantes de sintomas. E aí eu trago aqui o Consenso Europeu de 2008, que é até uma das referências de leitura que eu coloquei e que eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês lerem também. Por mais que seja de 2008, ele explica muito bem essa questão de classificação fenotípica, acho que é um consenso bem didático. Então, por isso que eu coloco ele como referência para vocês estudarem. E aí, baseado nos desencadeantes, a gente pode separar os sibilantes recorrentes em 2 grupos. O episódico viral e o de múltiplos desencadeantes. E aí, como é que funciona cada um? Episódico viral, como o próprio nome diz, são episódios de sibilância de curta duração associados às infecções virais. Ou seja, é aquele que só sibila quando pega uma infecção viral. E geralmente não tem nenhum sintoma no período intercrítico. Não é aquele igual o asmático que a gente fica falando, ele tem sintoma noturno, tem limitação de atividade. Isso, em geral, não acontece no episódico viral. Que é diferente do múltiplo desencadeantes, que é aquele que tem piora dos sintomas frente a infecções virais, mas também tem frente a outros desencadeantes. Por exemplo, contato com poeira, com animais domésticos, mudança de temperatura, contato com tabaco, todas essas coisas. Mas uma coisa importante que eu coloquei não é que ele tem os episódios durante os sintomas, ele tem piora, porque geralmente ele tem sintoma entre os episódios. É aquele onde é pertinente a gente perguntar, ele tem sintoma noturno, tem sintoma diurno, tem limitação de atividade, porque ele se comporta semelhante ao asmático. Acho que dá para entender se, assim como no grupo anterior, eu falei que, em geral, os persistentes e os de início tardio são os que evoluem para asma, aqui é muito mais provável a evolução para asma nos múltiplos desencadeantes do que no episódico viral. Mas, como toda classificação fenotípica, essa também tem um problema. E o problema dela é que não é uma classificação permanente. O que eu estou querendo dizer? Existe criança que em algum momento da vida se comporta como episódico viral, depois de um tempo vira múltiplo desencadeante. Assim como tem criança que é de múltiplo desencadeante e depois de um tempo fica episódico viral. Diferente do anterior, que se a pessoa é de um grupo, ele é daquele grupo e pronto, aqui eles são intercambiáveis. Eu posso ir de um grupo por outro. E isso torna a coisa um pouco mais problemática. E por que eu estou discutindo tanto essa questão de fenótipo? Porque uma das tentativas é você tentar usar os fenótipos para determinar qual que é o melhor tratamento e qual que é a melhor investigação para cada paciente. Mas isso ainda é muito falho, porque um é baseado em fenótipos retrospectivos e o outro, que é esse que eu estou mostrando aqui no slide, não é uma classificação que é permanente o tempo todo, que o paciente pode ficar mudando de uma classificação para outra. Né? Então, torna isso um tanto complicado. Bom, mas quem terá sibilância recorrente? Quem são as crianças que estão mais predispostas a terem sibilância recorrente? Existem alguns fatores que são reconhecidamente fatores precipitantes de sibilância recorrente. Existem fatores genéticos e cada vez têm sido mais estudados. Ainda se sabe muito pouco sobre isso, por isso não vou entrar em detalhe. Aqui tem alguns genes que estão associados e a localização desses genes que são associados à sibilância recorrente, mas isso promete ser uma coisa bem promissora no futuro para determinação de conduta, principalmente. Quem está exposto a tabagismo materno, principalmente os sibilantes transitórios, né? Lembrem que eu citei isso lá, que sibilante transitório, em geral, já tinha função comprometida no início da vida e provavelmente porque era exposto a tabagismo materno. Quem é exposto a tabagismo passivo? E por que eu estou separando um de outro? Porque aqui o tabagismo materno, eu estou incluindo a mãe que fuma. A mãe que fuma durante a gravidez, a gestante fumante. A gestante fumante
tem um filho com comprometimento pulmonar já ao nascimento. Então não é só direto a fumaça do cigarro, é a questão do que ela inala e acaba indo para o feto. Exposição a alérgenos ambientais pode ser fator sibilante, fator desencadeante de sibilância, e fatores protetores. A amamentação é o principal deles, é o principal fator protetor. Então, incentivar a amamentação ajuda a impedir a ocorrência de episódios de sibilância. Existem várias bronquiolites, desculpa, já estou até falando errado. Existem várias teorias do porquê uma criança pode se tornar sibilante recorrente. Existe a teoria que já é uma criança que tem uma hiperresponsabilidade brônquica prévia, já tem sintomas atópicos, já é sensibilizada a alérgenos, já tem alterações anatômicas prévias de calibre ou de função pulmonar reduzida, ou que já tem uma predisposição genética e que, de repente, ela faz uma bronquiolite, principalmente pelo sincicial. Mas o rinovírus também está sendo muito associado por isso, e isso é um gatilho para ela ser sibilante recorrente. Então, o que acontece? Não bastaria ela ter todas essas predisposições que eu falei, mas ela, de repente, ter a infecção viral como o principal gatilho, como o principal desencadeante. E, a partir daí, ela se tornar uma sibilante recorrente. Aqui, como eu falei, pelo sincicial, mas pelo rinovírus é estudado a mesma coisa. Existe a teoria do contrário, que é uma criança que, independente de qualquer uma dessas coisas prévias, ela tem uma bronquiolite pelo sincicial ou pelo rinovírus, e isso causa um dano ao epitélio, que depois, frente à exposição a alérgenos e a irritantes, vai fazer com que ela tenha uma hiperresponsividade brônquica. E isso vai causar sibilância recorrente. Então, são dois jeitos de enxergar a mesma coisa. Um é pensar que ele já tem uma predisposição e que a infecção viral é o fator gatilho para ele ter bronquiolite, para ele ter sibilância recorrente, ou então que ele tem bronquiolite, ele não tinha nada prévio e as alterações pós-bronquiolite vão fazer com que ele se torne um sibilante recorrente. E essas duas teorias são igualmente debatidas e aceitas na literatura. E quais são os fatores de risco não só para ser sibilante recorrente, mas para se tornar um asmático no futuro? O que predispõe a ter asma? E aí o que a gente vai ter de fatores precipitantes para as duas coisas? Rápido ganho de peso, ninguém sabe por quê, mas todo mundo já deve ter visto aquele bebezinho gordinho chiador feliz, né? Que é aquele que é bem gordinho, chia um monte e nem parece estar incomodado com estar sibilando tanto. E a principal teoria nesse sentido é que o tecido adiposo liberaria citocinas inflamatórias que favoreceriam a ocorrência de inflamação pulmonar e, por isso, esse paciente se tornaria um sibilante recorrente. As infecções virais, e aí, como eu falei, com destaque para o rinovírus e para o sincicial. Né? Não só levariam sibilância recorrente, como mostrei no slide anterior, mas também facilitariam a ocorrência de asma. Bom, e aí a grande dúvida, que eu não respondi até agora, é: eu tenho um paciente que preenche critério para sibilância recorrente. Essa criança vai ser ou não vai ser um asmático? E essa é a pergunta do $1 milhão, porque é difícil da gente responder isso. Existem algumas formas de tentar estratificar. Uma delas, eu já tinha mostrado na aula anterior, só vou repetir aqui, é do índice preditivo de asma, que também é conhecido como os critérios de Castro-Rodrigues. Ela é baseada em critérios maiores e menores, e baseado nisso, eu penso nos diagnósticos. Então, eu tenho como critérios maiores ter parentes de primeiro grau com asma, ou ter antecedente pessoal de dermatite atópica, e ambos aqui têm que ter sido diagnosticados por um médico, não é só pela fala das pessoas. E tem como critérios menores antecedente pessoal de rinite alérgica, também diagnosticado por um médico, eosinofilia maior que 4% e sibilância sem desencadeante viral. E aí vai ser considerado positivo quando o paciente tem relato de pelo menos um episódio de sibilância até os 3 anos de idade e apresenta um critério maior ou 2 menores. E aí o que os estudos já demonstraram? Crianças que têm qualquer relato familiar de sibilância associado a um critério maior ou 2 menores, tem uma chance de 4 vezes maior de ter asma.
com uma sensibilidade de 42%, especificidade de 85%. Quando eu tenho uma criança que tem relato de sibilância frequente associado a um critério maior ou dois menores, a chance é 7 vezes maior de desenvolver asma, com uma sensibilidade apenas de 16% e uma especificidade de 97%. Ou seja, são critérios bem interessantes, eles mostram um risco bem alto, mas eles pecam na questão da sensibilidade e especificidade, principalmente a sensibilidade. Então, esse é o problema de usar critérios desse tipo, mas acho que esse ainda é o que é mais utilizado até hoje e é o que nós utilizamos no nosso ambulatório. Aqui, alguns lugares colocaram, como por exemplo a Sociedade Brasileira de Pediatria, além desses 3 critérios menores, a existência de alergia alimentar, como um 4º critério menor. Mas não é isso que nós usamos aqui no nosso ambulatório ainda, pelo menos. Não é a única forma, né? Também relembrando o que eu discuti na aula de asma, eu posso usar o GINA. Existe a parte do GINA para os menores de 5 anos. E aí eu determinar se eu estou frente a um asmático ou não na cidade, eles trabalham com probabilidade. Ter alta e ter baixa probabilidade. Né? Eles até colocam, quem tem essas características, poucos deles têm asma. Quem tem essas características, a maioria tem asma. Né? Então, quais são as características dos que poucos deles vão ter asma? Sintomas que duram menos de 10 dias, como tosse, chiado e esforço respiratório. Por que eles trocam prazo de 10 dias? Porque é o prazo que dura, em geral, uma infecção viral. Né? Se resolver em menos de 10 dias, talvez todos os sintomas sejam da infecção viral e não do asmático. Se tem 2 ou 3 episódios por ano apenas, e se não tem nenhuma sintomatologia entre os episódios, é baixa a probabilidade de eu estar frente ao asmático. Se enquadra, inclusive, se a gente for pensar friamente, naquilo que é chamado do sibilante episódico viral, que eu mostrei antes para vocês, o fenótipo episódico viral. Agora, a maioria vai ter asma se tiver sintomas que duram mais de 10 dias, porque aí é tempo além daquilo que é esperado numa infecção viral. Se forem mais de 3 episódios por ano, ou episódios muito severos, ou piora dos sintomas no período noturno, que são características frequentes da asma. Se entre os episódios a criança tem tosse, chiado, desconforto respiratório, quando está brincando ou quando está rindo, e se tem sensibilização alérgica, se tem dermatite atópica, se tem alergia alimentar, e a alergia alimentar aparecendo aqui de novo, ou se tem história familiar de asma. Né? Então, quem está nesse grupo tem maior probabilidade de ser asmático. Mas eles também destacam que esses sintomas podem mudar ao longo do tempo, que é o que eu já tinha falado anteriormente. Uma terceira forma aqui, só para encerrar, mais recente, é desse estudo PIAMA de 2013, que ele foi elaborado para predizer asma na idade escolar antes dos 4 anos de vida. Ele é baseado em 6 parâmetros clínicos, que são parâmetros de fácil obtenção e que têm um bom poder discriminatório. Então, aqui tem a tabela do estudo, e aí eles vão considerar de acordo com o score. Então, pontua 2 pontos só de ser menino, que a gente sabe que sibilância é muito mais frequente em menino que na menina. Pontua 1 ponto se tiver asma em um ou ambos os pais. 1 ponto se for prematuro. 4 pontos se teve 1 a 3 episódios de sibilância por ano. Ou 7 pontos se teve 4 ou mais episódios por ano. E 6 pontos se tem eczema, e o que eles chamam de eczema aqui é a dermatite atópica. Né? Então, é uma das que vale mais. E aí o risco de asma vai por essa pontuação. Crianças que pontuaram de 0 a 7 têm menos de 5% de chance de serem asmáticas. Crianças que pontuaram de 8 a 15 têm de 6 a 22% de chance de serem asmáticas. E crianças que pontuaram de 16 a 23, que é a pontuação máxima, têm de 25 a 60% de chance de ser asmático. Então vejam que todas essas tabelas estão falando em chance, em probabilidade de asma, seja os critérios de Castro, GINA ou aqui. Porque a gente não vai afirmar com certeza o diagnóstico de asma, ainda mais em crianças abaixo de 2 anos de idade. Sempre vai ficar nesse, será que é asma? E aí a gente vai discutir se a probabilidade é alta ou baixa de estar frente a um asmático.
Mais uma coisa que eu quero lembrar, e que é importante, é que nem tudo que sibila é bronquiolite ou asma. Né? Brinquei aqui provérbio chinês, lógico que isso não é um provérbio chinês, podia ter colocado aqui embaixo Clarice Lispector, ou qualquer referência para tentar dar uma ênfase para a minha frase. Né? Se colocar que fui eu que coloquei isso, não vai ter tanta ênfase. Lógico que eu não sou a única pessoa do mundo que fala e que pensa assim, mas colocar que é um provérbio chinês, todo mundo fala, oh, é um provérbio chinês. Né? E o que é que eu estou querendo dizer aqui? A questão dos exames complementares. Se vocês forem ver, a maioria dos exames que eu coloquei aqui, se não todos, são pensando em criar diagnósticos diferenciais de sibilância para essa idade. E veja que a lista que eu coloquei de exames é grande e coloquei inclusive a possibilidade de não fazer nenhum exame. Foi isso que vocês foram responder lá. Né? Pois bem, quando a gente pega a lista de diagnósticos diferenciais de asma, de sibilância recorrente, desculpa, tem diversos diagnósticos, inclusive asma. Né? Causas anatômicas que levam à sibilância e causas funcionais que levam à sibilância. Então, a lista de diagnósticos diferenciais é muito grande, mas é importante que a gente saiba esses diagnósticos diferenciais, para não ficar dando corticóide inalatório para a situação errada. É aquilo, né? Corticóide inalatório não resolve tuberculose. Corticóide inalatório não ajuda em quem tem fibrose cística. Corticóide inalatório não vai tirar o corpo estranho de dentro da via aérea. Então, eu tenho que saber bem esses diagnósticos diferenciais. Eu vou citar aqui um pouco ao longo da aula, um pouco de características de cada um deles, mas obviamente muito superficial. Porque se eu tiver que falar com profundidade de todos os diagnósticos diferenciais, esse vídeo vai ter uma duração de pelo menos umas 6 horas. E eu vou dizer que eu e a Andresa estamos exagerando aí nos últimos tempos tamanho de vídeo, então eu tenho prometido para mim mesmo em tentar fazer vídeos menores. Bom, então, pensando nas causas anatômicas, compressão extrínseca. Então, eu tenho lá o meu brônquio com a minha luz dentro, eu tenho alguma coisa externa ao brônquio que vai lá, comprime ele, diminui o tamanho da luz e o paciente passa a sibilar por causa disso, porque está com a luz estreitada. O que eu tenho aí de diagnósticos diferenciais? Anéis vasculares. O que seria um anel vascular? Acho que o mais conhecido, o mais famoso, é uma malformação anatômica que é conhecida como duplo arco aórtico. Aqui tem um esquema anatômico. O que acontece? Eu tenho o arco aórtico que, em vez de ter uma parte só, ele tem 2 lados. E ele abraça aqui, muitas vezes só a traqueia, muitas vezes só o esôfago, mas na maior parte das vezes os dois, o esôfago e a traqueia. Aqui dá para ver um esofagograma, ou seja, foi colocado o contraste para a criança tomar o contraste, e aí dá para ver que eu tenho um pinçamento do esôfago no meio do caminho. Né? Isso é causado por um duplo arco aórtico. Por que eu vou pensar nesse diagnóstico? Em geral, são crianças que têm uma sibilância que é persistente, uma sibilância, inclusive, que é refratária a tratamento, refratária a corticóide, refratária a beta-2, e que às vezes vai estar associado, às vezes não, com um quadro de disfagia, porque tem compressão do esôfago também. Vou falar que o único diagnóstico que eu vi desse confirmado foi uma criança que tinha uma pneumonia de repetição na mesma localização. A gente fez uma broncoscopia e a broncoscopia mostrou uma compressão extrínseca da traqueia pulsátil, que tinha alguma coisa que comprimia a traqueia e que pulsava. Como pulsava, a gente fez uma angiotoma e a angiotoma confirmou o diagnóstico que a gente imaginava. E o tratamento é cirúrgico, indo lá e fechando uma das partes do arco aórtico, contanto que mantenha todas as colaterais que são necessárias, para que pare de comprimir. Mas esse paciente, em geral, fica com coisa residual. Fica com uma malácia aqui residual por causa da compressão. Né? Malácia, também já vou falar mais para frente, que é um dos diferenciais. Mas ele acaba ficando com uma malácia aqui para comprimir. Né? Tem essa imagem aqui, mas essa outra imagem é mais bonitinha ainda, que é como se fosse uma reconstrução 3D mostrando isso. Né? O arco aórtico, saindo aqui as coisas do arco aórtico e a compressão da traqueia e do esôfago. Então dá para ver muito bem aqui nessa imagem. Tá? E aí que eu falei, linha de característica não responde ao tratamento. Esse paciente que eu vi, inclusive,
Era um paciente que estava sendo tratado por asma durante muito tempo, e depois descobriu-se que não era asma. E a mãe ficou durante muito tempo falando que tinha feito a cirurgia de asma, né? Lógico que ele continuou sibilante recorrente por causa das sequelas de uma compressão a longo prazo. Outra possibilidade é a presença de tumores comprimindo aqui a via aérea, levando a estreitamento, levando a sibilância por causa disso. Então, eu posso ter os mais variados tumores, mas eles são raros em pediatria. Posso ter linfonodomegalias também, aumento de linfonodo que comprime a via aérea. Uma situação clínica que para a pediatria vai ser até mais frequente, vai ser, por exemplo, a ocorrência de tuberculose, né? Estou colocando aqui essa imagem porque ela é típica do que ocorre na tuberculose, na chamada síndrome do lobo médio. Eu tenho uma compressão da entrada do lobo médio por aumento de linfonodo acometido pela tuberculose e eu fico fazendo pneumonias ou atelectasias de repetição do lobo médio. Eu posso afirmar que isso é o lobo médio porque o lobo médio é aquele que está em íntimo contato com a silhueta cardíaca, ele borra a área cardíaca. Eu estou mostrando a imagem porque eu já vi muita gente vendo a imagem no meio aqui do tórax falando que isso era lobo médio. Mas o lobo médio não fica no meio. Aqui eu tenho o lobo superior, o lobo inferior e o lobo médio é o que está em contato aqui com a silhueta cardíaca. Então é uma das coisas para eu desconfiar de aumento de linfonodo e entre os diferenciais entre a tuberculose. Eu posso ter alteração brônquica, que de repente reduz o calibre da via aérea como um todo e o paciente sibila por causa disso. Entre elas, o principal vai ser a asma. E eu vou pensar em asma principalmente naqueles pacientes que têm outras manifestações atópicas, como rinite alérgica e principalmente dermatite atópica. Né? Aquilo tudo que a gente já falou dos diferenciais para tentar identificar um paciente asmático. Poderia ser fibrose cística, que hoje em dia é mais difícil a gente deixar escapar o diagnóstico por causa do teste do pezinho. Né? Como faz parte a triagem de fibrose cística no teste do pezinho, a maioria descobre antes de ter manifestação. Mas a manifestação, em geral, é aquele paciente que vai ter quadros respiratórios de repetição associado a baixo ganho ponteral por causa do acometimento pancreático que o paciente tem pela fibrose cística. Né? O problema só da fibrose cística é que eu posso ter pacientes dos mais variadas alterações, mutações genéticas. Isso pode dar quadro clínico diferente. Então, eu posso ter pacientes só com quadro pulmonar sem quadro gastrointestinal ou o contrário. Tanto é que vários guidelines falam até hoje que se eu tenho um sibilante, que ele é grave, que ele não está respondendo ao tratamento, está fazendo muito quadro respiratório, o único que eu não consigo diferenciar pela história, pelo exame físico, que eu devo ir atrás ativamente, fazer, por exemplo, um cloro no suor, é na fibrose cística. Porque ele pode passar batido, inclusive com o teste do pezinho, um falso negativo. Isso pode acontecer. Tá? Então a gente tem que estar atento em relação a esse diagnóstico diferencial. Outra possibilidade, e esse facilmente a história vai falar para a gente, são aqueles pacientes que têm displasia broncopulmonar ou broncodisplasia. Que aí, em geral, o que acontece? Eles certamente não têm história de prematuridade e de necessidade de suporte de oxigênio. Não precisa ser CPAP, que nem está aqui na imagem, mas qualquer suporte de oxigênio. Em geral, esse suporte de oxigênio nos primeiros 30 dias de vida, que isso faz com que eu tenha uma alteração da arquitetura pulmonar por liberação de radical livre e isso leva a broncodisplasia. Posso ter bronquiectasias, que elas podem ser congênitas ou adquiridas depois de infecção, que aí o que acaba acontecendo é que eu tenho perda dos cílios, tem aumento da quantidade de muco e destruição da parede do brônquio, que na tomografia ou no raio-x mesmo, eu vou ver essas imagens saculares, né? Então são essas imagens aqui bem grandes, aeradas, às vezes cheias de secreção aqui dentro. Que aí o porquê que as crianças têm bronquiectasia? Podem ser alterações congênitas, como fibrose cística, que já tinha sido citado, como deficiência de alfa-1 antitripsina, que é uma das causas de sibilância recorrente, como discinesia ciliar primária, síndrome de Young, que também é uma causa de sibilância recorrente, nas imunodeficiências, por causa das infecções recorrentes, nos defeitos anatômicos da árvore brônquia, que, como eu falei, ele já pode nascer assim, sequestro pulmonar. Mas podem ser causas adquiridas, em geral, pós-infecciosas, e pode ser até idiopático.
aquele que eu não sei exatamente por que o paciente desenvolveu isso. Mas acumula secreção ali, favorece a ocorrência de infecção e favorece a ocorrência de sibilância. Bronquiolite obliterante também é um diagnóstico diferencial. Em geral, ele ocorre na pediatria após a ocorrência de uma bronquiolite aguda, geralmente causada pelo adenovírus, e vai ter aquelas imagens em vidro fosco, típicas na tomografia. Então, o diagnóstico, na maior parte das vezes, sai pela realização da tomografia. Aqui é uma imagem que mostra como é que ocorre com bronquíolo durante uma bronquiolite obliterante. E, na verdade, eu tive o desencadeante viral inicial e isso causa um processo meio cicatricial na parede do bronquíolo, que o bronquíolo fica meio que eternamente inflamado e cheio de secreção. E é por isso que o paciente, em geral, a característica não vai ser nem os episódios de recorrente sibilância, mas aquela sibilância que não melhora nunca, que não passa nunca. E eu poderia ter também a discinesia ciliar primária, que é aquela situação onde eu não tenho o batimento ciliar adequado, né? Não funcionam os meus cílios. E aí a viária fica reduzida para acúmulo de muco. Eu estou mostrando essa radiografia, porque essa radiografia, à primeira vista, parece uma radiografia que foi tirada errada. É até de um paciente meu isso. Mas não é que foi retirada errado. Você fazia ausculta e a ausculta você ouvia o coração do lado direito mesmo. É que na hora que os órgãos vão se posicionar na posição correta dentro do útero, é importante o batimento ciliar. Então aqui é lado direito mesmo, e aqui eu tenho os sítios inversos totais, porque não é só o coração que está invertido. Podem vir a bulha gástrica desse lado e fígado desse lado. Esse paciente que eu mostrei só tinha os sítios inversos sem acometimento pulmonar, mas pode estar associado à discinesia ciliar primária, pode estar associado a uma formação cardíaca também. E eu posso ter a chamada obstrução dinâmica das vias aéreas, que em geral ocorre nas malácias. O que é uma malácia? Eu tenho uma via aérea que eu tenho a parte cartilaginosa que tende ao colapso. Eu tenho uma cartilagem que é mais frouxa. Aqui, por exemplo, é uma broncoscopia de um paciente com malácia, que ele faz isso na inspiração, eu tenho a minha via aérea patente, e na expiração, que eu tenho a via aérea estreitada. É a mesma via aérea, a mesma posição. E aí, lógico, o que acontece? Se eu tenho estreitamento durante a expiração, eu tenho sibilo. Então, esse paciente, em geral, vai ter um quadro de sibilância que não é responsivo ao tratamento, não é responsivo ao corticoide, não é responsivo ao beta-2, e que muitas vezes aumenta ou melhora, piora ou melhora, de acordo com a posição do paciente, muda de acordo com a posição. E eu posso ter coisas intrabrônquicas, né? Por exemplo, uma síndrome aspirativa. Eu posso ter refluxo gastroesofágico e, de repente, acabo nesse refluxo aspirando conteúdo. Posso ter incoordenação à deglutição. Aqui dá para mostrar bem, um vídeo deglutorema. Estaria indo tudo aqui pelo esôfago, mas vê que uma partezinha está indo aqui, passando pela epiglote e entrando na via aérea. Ou seja, esse paciente aspira na hora que ele come. Em geral, a gente vai ver isso com mais frequência naqueles pacientes com acometimento neurológico, né? Aqueles neuropatas graves que tiveram anóxia neonatal, esse tipo de coisa. Posso ter corpo estranho dentro da via aérea e eu vou suspeitar, em geral, por sibilâncias localizadas. Sibilância não está sibilando o tórax inteiro, é só um lugar que sibila. Ou sibilância que não responde bem a tratamento, ou então, muitas vezes, hiperinsuflação localizada no raio-x, ou então pacientes que, de repente, têm pneumonia na mesma localização, atelectasia sempre no mesmo lugar, por compressão da via aérea. Aqui, no caso, eu tenho a presença do corpo estranho fechando a via aérea toda, mas às vezes eu posso ter fechamentos parciais, não totais. E é por isso que o paciente sibila. Quando o objeto se mexe, vai lá e aí vai ter sibilância por causa do estreitamento da via aérea. E aí o tratamento é com broncoscopia para tirar o corpo estranho. Posso ter causas funcionais. Posso ter as imunodeficiências, né? E aí eu vou suspeitar em geral porque o paciente não tem só o quadro de sibilância, ele tem diversas outras infecções associadas, ou então infecções graves. Aqui eu não vou entrar em detalhes, porque senão vai ficar muito longo, mas isso é fácil de ver. No AGEP de bolso até tem os 12 sinais de imunodeficiência primária no primeiro ano de vida.
Posso ter as cardiopatias congestivas, que levam à sibilância recorrente por hiperfluxo pulmonar. Em geral, CIA, CIV, esse tipo de coisa. Muitas vezes eu ver, por exemplo, radiografias como essas, como a cardiomegalia grande e o paciente tendo sibilância de repetição porque ele tem um pulmão muito congesto. Posso ter alergia à proteína do leite de vaca, que aí o paciente pode ter manifestações IgE mediadas e vai sibilar por causa disso, por causa da resposta alérgica que eu tenho quando eu ingiro leite de vaca. E muitas vezes eu vou suspeitar de uma sibilância que piorou ou que surgiu associada à introdução alimentar, por exemplo. E posso ter as fístulas broncodigestivas. Aqui é uma imagem que, na verdade, mostra as várias possibilidades de atresia de esôfago. Lógico que esses daqui vão ter diagnósticos, do A a B, diagnóstico já ao nascimento, porque o esôfago não está funcionando. Mas esse daqui, que é o E, por exemplo, ele tem esôfago patente, traqueia patente. O problema é que volta e meia, quando ele come, parte da comida entra na via aérea, inflama a via aérea e causa sibilância de repetição. E eu só vou resolver isso quando for lá e fechar essa comunicação. Muitas vezes vai ser uma sibilância que vai estar associada à alimentação, que piora muitas vezes com a alimentação. E entrando aqui num diferencial que é até mais polêmico, que tem gente que considera, tem gente que não considera, que é a síndrome de Löfven, que são aqueles parasitas que têm ciclo enteropulmonar, que aí quando eles estão no pulmão, eles causam uma inflamação pulmonar eosinofílica e isso leva a quadro de sibilância recorrente. Que o mnemônico para lembrar quais são esses agentes é o mnemônico SANTA, de estrongiloides estecolares, Ancilostoma duodenale, Necator americano, Toxocara canis e Ascaris lumbricoides. São os agentes em geral que estão associados a isso. Então, um dos exames que eu não coloquei lá, mas poderia até ter colocado naquela lista para exames para vocês pedirem, seria, por exemplo, um parasitológico de fezes. Bom, frente a todos esses diferenciais, como é que eu vou fazer a investigação? Vou pedir tudo de tudo? Não é muito recomendável, porque vai ser uma lista de exames muito grande. Então, como é que a gente vai fazer? Vai se guiar pela história clínica. E aí é importante caprichar, principalmente na primeira consulta. Em geral, a gente faz a história clínica meia boca, acha que a história está boa e acaba não percebendo esses diagnósticos diferenciais. Obter os exames que o paciente já realizou. Por exemplo, que nem essa criança, já passou várias vezes em PS. Será que ninguém nunca fez um raio-x, nunca colheu nenhum exame? Tem o teste do pezinho? Checou o resultado desse teste do pezinho? Tudo isso é importante. E o que a gente deve lembrar é que casos muito graves ou casos que são refratários ao tratamento deve ser um sinal de alarme para pensar nos diagnósticos diferenciais. Porque, de repente, o paciente nunca melhora. Ou se eu estou dando tratamento e ele não responde, pode ser que eu esteja pensando no diagnóstico errado, seja algum desses diferenciais. Por exemplo, a história que eu contei para vocês lá no começo, bem meia boca. Talvez vocês ficaram satisfeitos de responder as questões, mas que eu vou colocar aqui diversas coisas que eu não falei na história inicial, diversas coisas que eu omiti. Então, o que faltou perguntar para a mãe do Conrado? Teste do pezinho, como é que veio? Se ele já fez algum exame, se ela tem aquele exame ali para mostrar. Se muda os sintomas com decúbito, por exemplo, pensando numa malácia, alguma coisa assim. Se ele apresenta dispneia aos esforços ou sintomas noturnos, pensando em estratificar, pensando em uma asma. Se ele tem cianose aos esforços ou às mamadas, que eu vou pensar em alterações cardíacas. Se tem tossidor crônico na família ou dentro de casa. Quando que ele começou a creche? Vamos supor que ele entrou na creche com 6 meses, o primeiro episódio com 7, e ficou vindo por causa disso. Talvez isso seja normal de alguém que entrou na creche, um sibilante transitório que entrou na creche. Introdução alimentar, quando que foi? Será que, por exemplo, ele não começou a sibilar com 7 meses porque ele foi exposto a algum alimento que ele é alérgico e por isso que ele está sibilando? Se tem ou não relação de sintomas com a alimentação? Como é que foi a resposta dele aos tratamentos que ele fez? Se tem outras infecções de outros sítios ou não. Então aqui, provavelmente, ainda tem mais perguntas além dessas, mas essas acho que são as mais importantes que aquela história clínica inicial não fala. E aí, o que acontece?
Quais exames eu tenho que pedir ao Conrado? A resposta é não sei, porque a história foi mal tirada e não dá para a gente concluir. Precisaria complementar a história para saber que exames eu teria que pedir ou não. Então, exemplos de raciocínio clínico, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui. Se eu falasse, por exemplo, o Conrado foi prematuro, permaneceu no UTI neonatal, que era o único dado que eu dava, que eu falava que ele era de termo adequado. Mas se fosse uma dessas situações, vou pensar em broncodisplasia como primeira hipótese. Se ele tem cefalopatia crônica, se ele tem anóxia neonatal, vou pensar em distúrbio de deglutição. Se ele tem radiografia de tórax com imagem mantida sempre no mesmo lugar, vou pensar em corpo estranho, vou pensar em malformações ou por esse caminho. Se ele tem contactantes próximos, são transitores crônicos, obrigatório investigar tuberculose. Se ele tem sibilância com data de início bem marcada, o que eu vou pensar? Será que entrou na creche? Será que tem alergia alimentar? Será que aspirou um corpo estranho? Mas não vai ter história? A maioria das crianças pequenas que aspiram um corpo estranho não tem história. Ou porque eles não lembram, ou porque não querem falar. A gente tem que desconfiar pelos nossos achados. Então, é só para entender, baseado em que dado, o que eu vou pensar. E aí, pensando em cada um desses diferenciais, eu vou ajustar meu tratamento de acordo com os diferenciais. E aí, nesse caso, asma vai passar a ser um diagnóstico de exclusão. Sibilância recorrente e transitória vai passar a ser um diagnóstico de exclusão. E aí, por fim, eu colocava em relação à conduta terapêutica mais adequada para o caso. E aí também dava diversas opções de condutas terapêuticas. E aí uma coisa importante antes de citar essas condutas terapêuticas é lembrar de tratamento não medicamentoso. Né? Isso é uma das coisas que a gente não pode esquecer. Controlar o tabagismo passivo, isso tem uma forte evidência que diminui os episódios de sibilância. Isso deve ser insistido para as famílias. E em relação aos demais alérgenos, vale o que a gente já discutiu para a asma e vale o que a gente já discutiu para a rinite. A resposta é individual, a resposta é caso a caso. Então, eu tenho que avaliar caso a caso aquele paciente que teve uma piora dos sintomas frente à exposição daquele alérgeno ou não. Então, é sempre aquela dúvida, tem que tirar poeira, essas coisas? Acho que isso tudo bem, isso até é bom que seja feito isso. Agora, por exemplo, tem o gato dentro da casa, mantém ou tira? Aí vai depender da resposta individual do paciente. Ao mesmo tempo, eu tenho que lembrar de manter o calendário vacinal atualizado, principalmente em relação à vacina de influenza, porque se eu tiver menos infecções virais, eu vou ter menos chance de sibilar. Talivizumab, para quem for indicado, né, atualmente aquilo que eu falei, são os prematuros, alguns cardiopatas, os broncodisplásicos. Né? E, em paralelo, devo promover o aleitamento materno, porque isso é um fator protetor, evitar creche nos 2 primeiros anos de vida, se isso for possível. E por que eu estou colocando essa conduta? Porque indo menos na creche vai ter menos infecção viral, vai sibilar menos, e na infância, a infecção viral é o principal desencadeante de quadros de sibilância. E controlar a alimentação para evitar a obesidade, não só porque isso é saudável, mas porque eu já tinha discutido antes também que pacientes que são obesos têm mais sintomas respiratórios lactentes obesos, muito provavelmente por liberação de citocinas inflamatórias. E aí o que acontece? O tratamento, como na asma, eu posso dividir em tratamento profilático e em tratamento de crise. Falando de tratamento profilático, medicação contínua, então, para o paciente sibilante recorrente. Quando que eu vou pensar em dar um remédio diário para a criança que é sibilante recorrente? Em 2 situações. Naqueles pacientes que têm sintomas persistentes que comprometem a qualidade de vida. Então, por exemplo, ele tem idas frequentes ao pronto-socorro, tem faltas escolares, tem necessidade de diversos cursos de corticoide oral. Ou então aquele que tem intercrítico muito sintomático, eu não coloquei aqui, mas isso é bem importante. Tem muito sintoma noturno, tem limitação de atividade física, isso também é importante. Então, para esses pacientes vale a pena, porque isso vai melhorar a qualidade de vida deles. Ou então, para aquele que tem sintomas intermitentes, mas maior gravidade. É aquilo, ele não tem nada no intercrítico, ele não tem nenhum critério para asma, mas só que ele já internou 3 vezes em UTI. Ou toda hora ele precisa de suporte ventilatório. Para esses pacientes,
é interessante a gente tentar um tratamento profilático para evitar esses quadros graves. E aí o que acontece? Eu posso, inclusive, avaliar a questão da qualidade de vida dele baseado no GINA, que a gente discutiu na aula de asma. Existe a classificação abaixo de 5 anos de idade, onde eu vou fazer aquelas perguntinhas, né? Se ele teve sintomas diurnos mais que poucos minutos, mais que uma vez por semana, se ele teve alguma limitação de atividade, que é correr ou brincar menos que as outras crianças, cansar fácil durante as caminhadas ou brincadeiras, se ele usou medicação de alívio mais que uma vez por semana, isso exclui o uso do broncodilatador para exercício já programado, e se ele teve algum despertar noturno de tosse noturna ou tosse noturna pela asma, né? E aí entra naquilo, não tem nada disso está controlado, tem um ou dois está parcialmente controlado, e aí eu já devo ponderar a introdução de tratamento profilático. Tem 3 ou 4 é não controlado e certamente eu tenho que entrar com tratamento profilático. E aí, que tratamento profilático? A primeira linha continua sendo, por sibilante recorrente, os corticoides inalatórios. E como toda medicação na vida, tem prós e tem contras. O que nós poderíamos destacar de prós? Que demonstra-se que tem redução de crise na maioria dos pacientes que usam, tem melhora da qualidade de vida em geral e pode impedir a deteriorização da função pulmonar. Mas uma coisa importante, eles não previnem a evolução para a asma. Por quê? Porque eles não alteram o remodelamento de via aérea que ocorre no asmático. Ele melhora a função pulmonar, ele melhora a qualidade de vida, mas ele não impede a evolução para a asma. Estou falando isso porque já existiram estudos que o que eles faziam? Vamos dar corticoide inalatório na primeira bronquiolite e ver o que acontece, para impedir que esse paciente se torne asmático. Isso falhou. Eles continuaram evoluindo com a asma do mesmo jeito. E outra questão que eu tenho que pensar, ainda mais numa criança pequena, é o possível comprometimento de estatura final. Porque tem alguns estudos demonstrando redução de 1 a 2 centímetros na estatura final para quem começa o uso de corticoide inalatório muito precoce. Por isso que a gente deve dar para quem precisa, para quem está tendo comprometimento de qualidade de vida ou para quem está tendo quadro muito grave. Porque esse comprometimento da qualidade de vida ou esse quadro grave vai também comprometer a estatura final. Então, aí o custo está valendo em relação, o risco em relação ao benefício está valendo a pena. Então, é isso que eu devo pensar. Também não devo dar para qualquer criança corticoide inalatório, mas não devo deixar de dar para quem precisa. E aí a estratégia pode ser usando corticoide inalatório contínuo. E a melhor resposta do corticoide inalatório contínuo, a gente sabe, são para aqueles pacientes sibilantes de múltiplos desencadeantes. O fenótipo de múltiplos desencadeantes, que é aquele que sibila por diversos motivos e que tem sintoma intercrítico, que em geral é aquele que tem mais chance de evoluir para asma, né? Em geral, no episódico viral, a resposta não é tão boa. Tem melhor resposta dentro desses múltiplos desencadeantes naqueles que têm critérios de Castro-Rodrigues positivo, tem índice preditivo de asma positivo. Ou seja, ainda dentro desse subgrupo, quem tem Castro positivo, em geral, responde melhor. Geralmente é introduzido na forma de teste terapêutico. Eu já vou explicar isso mais para frente, mas a recomendação é sempre como um teste, porque você não tem certeza absoluta se o paciente vai responder bem ou não. E é sempre importante, eu não vou detalhar aqui, porque eu já detalhei muito na aula de asma, e vocês todos já assistiram isso, mas é importantíssimo a técnica inalatória, verificar se é aderente mesmo à medicação ou não, e se não tem outros fatores desencadeantes da sibilância e da crise, né? Eu não vou poder afirmar, ainda mais se é um teste terapêutico, ele não respondeu ao teste, sem saber se a técnica inalatória foi adequada e se a aderência ao tratamento foi adequada. Então, isso tem que ser muito, muito bem avaliado. E aí, o que acontece? Então, o que a gente pode pensar aqui? Eu tenho um sibilante recorrente. Ele tem sintomas que são persistentes e que comprometem a qualidade de vida, ou ele tem sintomas intermitentes e que são de maior gravidade. O que eu posso fazer para esse paciente? Introduzir corticoide inalatório. Ele tem indicação para isso. E aí, como é que eu vou avaliar? Ele teve uma boa resposta quando introduziu esse corticoide inalatório
E aí já vem uma dúvida aqui que é importante dizer. Quanto de corticoide inalatório? Depende do guideline. Os guidelines mais atuais falam para introduzir corticoide inalatório em baixa dose. O que eu coloquei de referência para vocês estudarem, que é aquele guideline de 2008, que é mais antigo, fala para introduzir em alta dose. Depois até vou explicar por quê. Mas vamos considerar aqui em baixa dose. Então, dose inicial, baixa dose, iniciei e teve uma boa resposta. Eu mantenho o tratamento por pelo menos 3 meses. Concluiu os 3 meses, eu suspendo o tratamento, mesmo ele tendo tido uma boa resposta. E aqui é a parte mais difícil, né? Para as mães e para os pediatras. Porque fica naquilo, nossa, ele estava tendo sintomas que comprometiam a qualidade de vida, ou ele estava tendo sintomas de maior gravidade. Eu dei corticoide, isso passou, eu vou suspender o tratamento? Mas é fundamental que eu faça essa suspensão. Por que que é fundamental? Porque existe a possibilidade, por exemplo, de eu suspender e os sintomas não retornarem. Ele se manter sem sintomas mesmo sem tratamento. E qual que é a conclusão que eu vou ter disso? Que, na verdade, eu estava frente a um sibilante transitório. Lembrar aquela discussão que eu falei. Sibilante transitório começa a sibilar antes dos 3 anos de vida e melhora da sibilância antes dos 6 anos. Vamos supor que eu comecei a dar corticoide justamente na época que ele ia melhorar. Aí eu vou sempre achar que foi o corticoide que resolveu, sendo que ele era um sibilante transitório, né? Agora vamos supor que não. Os sintomas retornaram, o paciente voltou a ficar sintomático, a mãe voltou a ficar brava com a gente, né? Isso vai acontecer, infelizmente. O que a gente vai concluir aqui? Que não, que foi um paciente que melhorou porque eu dei corticoide. E é essa a dúvida que eu tenho e por isso que eu tenho que suspender. Porque eu posso ter o paciente que melhorou por causa do corticoide e teve o paciente que melhorou a despeito do corticoide, que é o sibilante transitório. Então fui lá, dei 3 meses, suspendeu, o sintoma voltou, é porque ele respondeu ao corticoide. Eu vou reintroduzir o corticoide e vou ajustar até a menor dose possível para o paciente ter controle. Porque o que eu quero? Evitar os efeitos colaterais. Agora, pensando o contrário, né? Então, primeiro foi o paciente que foi tudo bem. Eu tenho ou um sibilante transitório ou aquele que respondeu ao corticoide. Fechado? Então, vamos pensar ao contrário. Eu tenho sintomas persistentes ou de maior gravidade. Eu comecei corticoide inalatório, só que de repente minha resposta foi ruim. Se eu comecei em baixa dose, que foi o que eu orientei, eu vou tentar otimizar a dose para ver o que acontece. Otimizei e a resposta foi boa otimizando a dose, é o mesmo caminho. Eu vou se os sintomas não retornarem e estar frente ao sibilante transitório, ou se os sintomas retornarem após suspensão, eu vou ajustar para a menor dose possível. É isso que vai acontecer. Agora não. Eu fui lá, otimizei, cheguei na dose máxima e mesmo assim ele teve uma má resposta, eu estou frente a uma sibilância que não responde adequadamente ao uso de corticoide. Eu vou suspender o tratamento porque não deu certo, então vai suspender do mesmo jeito e vou aprofundar a investigação dos diferenciais. Então vejam que eu chego na mesma conclusão nos 2 caminhos. Eu vou manter o tratamento 3 meses e suspender. A única questão só é que se o paciente não respondeu bem, eu posso otimizar a dose. Mas a ideia vai ser sempre essa. Dou 3 meses, suspendo. E aí só a questão é o porquê que eu suspendi. Eu posso suspender porque não deu certo, que é o que eu coloquei embaixo, ou eu posso suspender para ter certeza que a minha resposta foi pelo corticoide ou foi por alguma outra coisa. Porque eu posso estar frente ao sibilante transitório que ia passar sozinho. Tá? Espero que tenha ajudado o fluxograma. Eu tenho medo de ficar um pouco confuso. Se ficou um pouco confuso, mandem perguntas no chat, que aí eu vou respondendo as perguntas. Mas é só para entender essa lógica. Porque é aquilo. Eu não estou dando corticoide inalatório para um asmático. O meu raciocínio aqui não é esse. Aqui eu estou dando corticoide inalatório para um sibilante recorrente, que antes de chegar nesse ponto, eu já tirei uma história clínica completa e ele não parece ter nenhum diagnóstico diferencial, mas que nesse momento eu não tenho certeza se ele tem asma ou não. E por isso que eu estou fazendo isso. Por isso que eu estou fazendo esse teste com corticoide inalatório.
Aquele que respondeu bem com o corticoide, eu suspendi, o sintoma retornou, eu tive que dar a dose, muito provavelmente eu estou frente a um asmático aqui. Aqui eu estou frente a um sibilante transitório e aqui muito provavelmente eu estou frente a um paciente que tem outro diagnóstico que não asma ou sibilância recorrente. Mais uma coisa que é importante que tem que lembrar é aquilo que eu falei lá no comecinho dos fenótipos, que os fenótipos eles não são estanques, não são fenótipos que, vamos dizer assim, são consistentes o tempo todo, eles podem oscilar ao longo do tempo. E aí, pensando nisso, naquele paciente que teve má resposta, eu posso considerar repetir o teste terapêutico em outro momento. Deu errado aqui, não significa que não pode dar certo no futuro. Então, de repente, eu investiguei outros diferenciais e não cheguei à conclusão de nenhum diagnóstico diferencial, eu posso testar corticoide de novo, eu posso recomeçar isso daqui em algum momento. Bom, em relação ao corticoide inalatório contínuo, aqui não sei porque ficou meio borrado, mas o que acontece, só para lembrar que as doses que eu estou falando de tratamento são as doses preconizadas para o GINA. Aqui eu peguei o guideline de asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia, e aí para Beclo, por exemplo, a dose baixa é de 100 microgramas por dia, que seria um puff de 12 em 12, porque o puff é de 50. Lembrar que a gente dá para crianças de qualquer idade, mas na bula a beclometasona é liberada acima de 5 anos de idade apenas. Mas a gente acaba usando para as crianças menores, sim. Outra estratégia de tratamento profilático é o uso de corticoide inalatório intermitente para sibilância recorrente. Isso é discutido para asma, mas é discutido para sibilância recorrente também. Como que funcionaria isso? Eu vou considerar fazer isso nos pacientes que têm fenótipo episódico viral, que são aqueles que só têm sintomas quando tem uma infecção viral. E aí, qual que é a intenção? Tive meus primeiros sintomas virais, começou a tossezinha, começou o nariz escorrer, eu já inicio o corticoide em dose elevada e mantenho por 7 a 10 dias, que seria o tempo da infecção viral. Então, eu estou tentando impedir que aquela infecção viral vá desenvolver sintoma de sibilância. Aqui o que acontece? Eu trago para discutir um pouco isso. Esse texto eu vou deixar embaixo também para vocês terem acesso ao texto, eu vou deixar o link para vocês acessarem, que é um texto que fala sobre prevenção de exacerbações em pré-escolares com sibilância recorrente, uma meta-análise. E aí o que eles concluíram nessa meta-análise? Por um lado, em 15 estudos que viram 3.000 crianças, mais de 3.000 crianças, o que foi visto nessa meta-análise? A comparação de corticoide inalatório em dose moderada versus placebo. Isso demonstrou uma prevenção de exacerbações graves em 30% dos pacientes que usaram corticoide inalatório em dose moderada versus placebo, com um número necessário para tratar de 9, o NNT de 9, ou seja, a cada 9 pacientes, um se beneficiava. Já para o episódico viral, eram 5 estudos com mais de 400 crianças, e o que eles viram nesse trabalho? Que quem usou corticoide intermitente, como eu mostrei no slide anterior, foi capaz de prevenir as exacerbações graves em 36%, em 1/3, aí, mais ou menos, dos casos, quando comparados ao placebo, com NNT de 6, a cada 6 um se beneficiou. E aí, qual que é a conclusão desse estudo? Lógico que eu sempre lembro, quando eu mostro assim, é um estudo único, não é um guideline, não é baseado nisso que eu vou mudar minha conduta, mas o que eles sugerem aqui é que pacientes com sintomas persistentes devem receber tratamento contínuo, ou seja, aquele que entra no padrão de múltiplo desencadeante deve receber tratamento contínuo, e aquele paciente com sintoma intermitente deve receber tratamento intermitente. E aí, lógico, fica a dúvida, o tratamento intermitente não poderia ser beta-2 na crise? Poderia, mas aqui é uma sugestão para ele nem começar a sibilar, usar corticoide em alta dose, e alta dose aqui nessa idade é o dobro da baixa dose, né? Então, por exemplo, uma criança seguindo GINA ia ser 200 microgramas por dia e iria fazer isso até passar a infecção viral. Então, por isso que ficaria de 7 a 10 dias. Tá? A questão aqui do corticoide inalatório em dose moderada ou baixa dose, que eu tinha até comentado antes, é o seguinte:
O guideline europeu que eu coloquei de referência, que é aquele de 2008, ele manda dar no teste terapêutico dose alta para todo mundo, para não ter aquela dúvida se o paciente não respondeu porque a dose estava baixa ou se não respondeu porque ele não responderia mesmo, para pular uma etapa. É mais pensando nisso que muita gente já dá dose alta de cara e depois, se o paciente responder, vai diminuindo lentamente a dose. Montelukast, que acontece, também é outra medicação que é muito usada principalmente para criança pequena. E também, como toda medicação, tem prós e contras. Prós, sem necessidade de técnica de uso. É um comprimidinho que você engole ou um pozinho que você coloca na comida. E sendo um pozinho que você coloca na comida é muito fácil para lactente, né? Não tem essa questão de espaçador, máscara, essas coisas, porque ele é ingerido. E aí eu coloco um pozinho na comida que a criança come. Então a posologia é muito fácil para lactente. E não tem os efeitos colaterais do corticóide. Mas os contras é que tem uma eficácia inferior quando comparado ao corticóide inalatório. Então não adianta escapar muito, né? Corticóide inalatório é mais eficaz e tem a possibilidade de distúrbios neuropsiquiátricos em quem está usando. Um outro contra que eu não coloquei aqui é que corticóide inalatório tem na rede pública para dar para os pacientes, mas Montelukast não. O Montelukast tem que comprar e não é tão barato assim. Então, o que acontece? Tratamento profilático com Montelukast. Sabe-se que a melhor resposta é para os episódicos virais, né? Então, são os que se beneficiariam mais do uso do Montelukast. Pode ser usado da forma contínua ou intermitente. Aquela mesma lógica do corticóide inalatório intermitente. Começou os primeiros sintomas respiratórios, começa a dar Montelukast na dose habitual, a dose é fixa, né? Não vai mudar a dose. E aí faço isso de 7 a 10 dias, o tempo que durar a infecção viral. Ainda não existem marcadores de saber quem vai responder melhor e quem não vai. E esse é um grande problema. Existe uma parcela aí dos pacientes que responde super bem ao Montelukast, só que ela é a minoria dos pacientes. Então, atualmente, onde a gente acaba usando mais o Montelukast? Para tentar otimizar o tratamento. Aquele que já está com corticóide inalatório e não está respondendo bem, tentar adicionar Montelukast para ver se ele responde. Ou até como uma forma de tentar usar menos doses de corticóide inalatório, fazer essa associação. Normalmente é para isso. Mas vocês vão ver que é uma medicação que cada vez menos tem um papel aí na sibilância. Broncodilatador. Né? Broncodilatador, que eu estou falando, é, por exemplo, do salbutamol, que eu poderia usar em inalação, mas o ideal é com espaçador e máscara. Ele é mais eficaz nisso. Então, o que é recomendado é usar o aerosol dosimetrado com espaçador e máscara. Normalmente, é o tratamento que a gente usa para crise. Responde bem? Depende, né? Se eu tiver frente a alguém que tem uma hiperreatividade bronquial pós-viral ou que tem uma asma, a resposta vai ser ótima. Se eu estou frente daquele paciente está na terceira, quarta bronquiolite da vida, né, voltando um pouco ao que a gente discutiu na discussão na parte 1, talvez não adiante muito dar o beta-2, mas é o que a gente usa para aquele que preenche critério de sibilante recorrente. E aí o que a gente só tem que ter de crítica é aquele paciente que está precisando usar beta-2 muito frequentemente, ou aquele que não tem resposta ao uso do beta-2, é importante aprofundar o diagnóstico diferencial, porque talvez ele tenha uma outra causa, uma alteração anatômica fixa da via aérea, que dar broncodilatador não vai ajudar. Corticoide oral para tratar a crise. O que acontece? Não parece afetar nem o tempo de doença, nem a taxa de internação. A gente, em geral, usa, mas a resposta boa deve ser só em alguns subgrupos específicos, como o exemplo que eu dei lá na aula anterior da bronquiolite no paciente que tinha critério maior de Castro positivo. Ele foi e respondeu bem, né? Então, em geral, a gente reserva para os pacientes que estão mais cansados, estão mais graves. Não faz isso como medicação de rotina para crise. Assim como a gente não deve utilizar como plano de crise para os pais. Eu posso deixar para os pais, no sibilante recorrente, um beta-2 se crise, mas não devo deixar uma prednisolona se crise. Mesmo o GINA, se vocês forem lembrar bem, quando na última aula que eu falei de asma, que eu falei do plano de crise,
Eu falei para não deixar corticoide oral para crise de asma abaixo de 5 anos de idade. Então, existe essa restrição. Outras terapêuticas, beta-2 de longa, não tem estudos sobre segurança e sobre eficácia na faixa etária pediátrica aqui, fazendo um adendo ao pediátrico abaixo de 5 anos de idade. Falta colocar isso, né? E aí o uso é off-label. Vocês vão ver criança de 2, 3 anos usando beta-2 de longa? Vão ver sim. Mas, em geral, essa criança foi aquela que a gente já encaminhou para o pneumo e o pneumo que está fazendo isso. Mas é completamente off-label. Até porque se essa criança tiver algum efeito colateral e a família te processar, você não tem nenhum respaldo em relação a isso, porque você não tem respaldo de segurança e eficácia da medicação. O hipatrópio, né? O famoso brometo de hipatrópio. Poucos estudos em lactentes, em geral usado para caso grave para evitar internação igual à lógica do asmático. Mas isso funciona para sibilância recorrente? É um tanto quanto questionável. E aí, então, só para voltar ao que nós tínhamos colocado lá em relação às opções de tratamento, mais uma vez eu vou insistir na questão que uma história que de repente não é bem tirada, vai ser difícil da gente chegar numa conduta, né? Aqui, por exemplo, a gente sabia bem do Conrado que ele tinha outros desencadeantes, ou seja, que ele tinha múltiplos desencadeantes, mas a história omite, por exemplo, se ele tem sintoma noturno, se ele tem limitação de atividade, lembrando aquele critério que eu falei em relação à introdução do corticoide inalatório, que eu vou pensar em introduzir principalmente nos pacientes ou que tem uma sintomatologia muito grave que atrapalha a qualidade de vida, ou então que tem sintomas, tem crises muito graves com necessidade de internação. Lógico, algumas coisas dá para a gente pensar aqui. Talvez acompanhamento clínico sem nenhuma medicação não seja indicado. Montelocast, as opções que tem Montelocast, a gente sabe que é uma escolha ruim, assim como as opções que eventualmente tenham o uso de corticoide apenas na crise, talvez no caso dele não funcione, justamente porque ele tem crises não só por infecções virais. Lembrar que essa ideia de dar corticoide na crise vai ser interessante principalmente para aquele que é o episódico viral. E aí a dúvida para esse paciente é, ele tem sintomas que incomodam, que eu pensaria em dar corticoide inalatório contínuo associado a salbutamol de crise. E aí foi aquilo que eu falei, a depender do guideline, ia falar para começar com corticoide inalatório em baixa dose e otimizando, a depender dos guidelines mais antigos, falam até em começar em alta dose para você ter certeza se a sua resposta foi adequada ou não. Não ficar na dúvida se o paciente não respondeu porque faltou o corticoide ou porque ele tem outra causa de sibilância. Ou não, ou são episódios leves que talvez, se ela usasse salbutamol para as crises em casa, não precisaria internar, né? Então, acho que aqui, nesse caso, a dúvida que restaria é ou dar só salbutamol se crise, pensando eventualmente que essas crises são muito pontuais, muito esporádicas, que ele não fica grave e que não atrapalha a qualidade de vida dele. E vejam bem, minha dúvida é essa, o quanto que isso atrapalha a qualidade de vida. Ou então, se eu considerar que atrapalha a qualidade de vida dele, porque crise grave eu sei que ele não tem porque ele nunca ficou internado, eu pensaria em dar corticoide inalatório contínuo, estaria certo alta ou baixa dose, associado a salbutamol crise, tá? Então é mais para vocês entenderem o raciocínio. Eu tento justamente jogar nesse ponto. De repente você olha aquela história inicial, acha que está ótima, mas não é bem assim. Conclusão. O que a gente pode afirmar, então, em relação à sibilância recorrente? É uma condição clínica complexa, a etiologia é multifatorial e ainda é pouco compreendida do ponto de vista fisiopatológico o manejo da doença. Cada sibilante provavelmente tem um mecanismo fisiopatológico único distinto, que causa a inflamação da via aérea e gera a sintomatologia contrária. Isso sem falar nos diagnósticos diferenciais, né, na lista de diagnósticos diferenciais. A falta de compreensão desses mecanismos tem levado pediatras a abordar os lactentes sibilantes como pequenos asmáticos, algo que nem sempre é real. Pode-se perceber isso porque nem sempre a terapêutica aplicada a crianças asmáticas
tem eficácia nesses pacientes. E é aquilo que eu falei, quando não responde bem, é um alerta a mais para investigar diagnósticos diferenciais. Conseguir dividir os desafios futuros, conseguir dividir os sibilantes em grupos clínicos distintos, com utilidade clínica robusta. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente consegue dividir em fenótipo, mas qual que é a aplicabilidade disso no dia a dia? O fenótipo transitório, persistente, essas coisas é retrospectivo, então não consigo usar. O fenótipo de episódico viral ou múltiplo desencadeante parece ser um pouco melhor, mas só que os pacientes podem mudar de um fenótipo para outro ao longo do tempo. Tanto é que é aquilo que eu discuti. Se eu tenho um paciente que eu fui lá, dei corticoide inalatório, ele não respondeu, eu posso tentar no futuro, porque ele pode mudar de fenótipo ao longo do tempo. Né? Então, o que a gente precisa de desafio futuro? Ter formas melhores de reconhecer que tratamento é o melhor para cada paciente. Isso a gente não consegue. Talvez com um estudo genético a gente consiga chegar nisso. Fulaninho sibila por causa do genital e esse responde bem a corticoide inalatório. Fulaninho sibila com genital e esse responde melhor a montelukast. Fulaninho tem o genital e não responde a nenhum dos dois tratamentos. Mas lógico que a gente está muito longe disso ainda, mas acho que isso é uma perspectiva de longo prazo. E é isso que eu tenho a dizer sobre o tema, então, de sibilância recorrente no lactente e no pré-escolar. Então é isso, pessoal. Ufa, chegamos ao final, tá? Então a ideia aqui foi discutir quais são os caminhos possíveis da sibilância recorrente. Acho que o mais importante que tem que ficar de lição dessa aula é entender que, como eu coloquei lá, nem toda criança que sibila é bronquiolite ou asma. Tem uma lista grande de diferenciais e que vai depender eminentemente de uma boa história, de um bom exame clínico. Se a gente tira uma história mais ou menos, se faltam detalhes, se a gente não consegue perceber, a gente fica dando corticoide inalatório para situações onde não vão resolver. Como eu disse, corticoide inalatório não trata tuberculose, corticoide inalatório não fecha fístula. Tá? Então, tenham sempre um cuidado, principalmente na primeira história que vocês vão tirar. Levantem tudo que já foi feito, todos os exames, e assim vocês vão conseguir dar uma excelente condução para os quadros de sibilância recorrente. E como sempre, se ficarem dúvidas, postem lá no chat do Google Classroom, que aí eu vou me respondendo na medida do possível. Muito obrigado pela atenção. Nos deem também feedback o quanto essas aulas estão ajudando ou não, estão sendo úteis ou não, porque para a gente é importante. Esperando que essa quarentena passe logo, que a gente volte logo à normalidade. É isso que eu tenho a dizer. Até mais, pessoal. Muito obrigado.